Muito prazer em estar com todos e todas aqui para essa live Integração Regional Sul-Americana. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O lançamento da obra A Construção da América do Sul, o Brasil e a Unisul, do autor Marcelo Viana Estevão de Moraes. A nossa live é uma realização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, com apoio da Associação Juízes para a Democracia, da qual eu sou presidenta, e do Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa, IBEP. E para debate sobre esse importantíssimo e atual tema, sobre a integração dos países da América do Sul, nós contamos com a honrosa presença do chanceler Celso Amorim, diplomata, ex-ministro das Relações Exteriores, ex-ministro da Defesa, com formação na Academia Diplomática de Viena e Instituto Rio Branco, com Ramiro Bertoni, licenciado e doutor em Economia pela Universidade de Buenos Aires, UBA, docente e investigador das universidades de Quilmes e San Martín, ex-presidente da Comissão Nacional de Comércio Exterior da Argentina, e também do autor da obra, Marcelo Viana, pesquisador do CEAG, Centro de Estudos Avançados do Governo e Administração da UNB, especialista em políticas públicas e gestão governamental, ex-secretário de Gestão do Governo Federal e doutor em Ciência Política pela PUC do Rio de Janeiro. E para mediar esse encontro imperdível, nós temos a Raquel Braga, que é juíza, aposentada do TRT do Rio de Janeiro, integrante do Comitê Facilitador do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, membra da AJD e da ABJD, e coordenadora da AJD do Rio de Janeiro. Então, sem mais demora, eu passo a palavra à nossa mediadora, Raquel Braga. Boa tarde para todos. Obrigada aos participantes que atenderam o nosso convite, aos expositores, uma satisfação e consolo estar entre pessoas imprescindíveis e competentes, enquanto o Brasil é comandado por medíocres, inclusive corruptos, mas, sobretudo, medíocres. Então, é uma honra e uma grande esperança tê-los nesta tela. Os dados da pandemia são dados tristes, quase 530 mil mortos, não é natural, ainda mais considerando que o SUS, grande SUS, tem a capacidade, como já provou na Covid-19, de vacinar 2 milhões de brasileiros dia. Vivemos um desgoverno com consequências genocidas. E aqui, nossos profundos sentimentos e desejos de força e conforto aos que perderam seus afetos. Tivéssemos realizado o propósito do nosso tema, até os desdobramentos da pandemia seriam diferentes, pois, unificados no continente, teríamos resultados preciosos para salvar vidas. Antes de entrar no tema, há um apelo. Acompanhe as nossas redes digitais. Essa live é uma realização da AJD Nacional, Associação Juízes para a Democracia, e da AJD-RJ, atividade integrante do Fórum Social Mundial, que é temático e digital no Brasil. O tema é Justiça e Democracia, e até que se realize de forma presencial, pós-pandemia, em 2022. O IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, é nosso parceiro no evento. Obrigada aos queridos do IBEP. E o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia pode ser acompanhado no YouTube, e em breve também em outros canais digitais, a AJD e o IBEP, também no YouTube, além dos Facebook e Instagram. Curtam, compartilhem e desfrutem do conteúdo conforme os sites que estarão no chat e na tela. Agora, nosso tema e sua importância para a América do Sul. Sobre o sonho da integração dos países desse bloco, de Bolívar e San Martín aos nossos dias. Digo que aos nossos convidados, pelo apuro técnico e o acúmulo de saber de cada um,
que terão ampla liberdade para responderem o que considerarem relevante, sem dúvida. Embora haja perguntas ouvidas no curso da divulgação dessa live. E são exemplos. O que há de novo ou velho no cenário desde as lutas de libertação colonial? O Brasil, e aqui, um dos fatores de maior influência, os interesses das classes dominantes brasileiras, cujas preferências para intercâmbios foram Europa e após Estados Unidos, terá algo novo a oferecer após Bolsonaro? E o primeiro a conversar conosco é o chanceler Celso Amorim, um dos responsáveis pela implementação da política externa ativa e altiva. Chanceler, considerando que os anos 2000 marcaram o Brasil de frente para a América Latina, como nunca antes, e o retrocesso inicia com Temer e aprofunda no desgoverno atual, é possível um panorama comparativo? E aí eu perguntaria entre 3 aspectos: o que tínhamos atingido, política externa ativa e altiva, o grau de comprometimento do que regredimos, e se é possível e como recuperar o papel do Brasil na política externa e na integração regional sul-americana. Retomar a Unasul está entre as alternativas? Agradecida pelo seu tempo, com a palavra, por favor, chanceler Celso Amorim. Bom, muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Cristiana, muito obrigado, Marcelo, que talvez tenha tido a iniciativa primeira aí de me convidar e pelo lançamento do livro. Obrigado a todos, aí o nosso colega da Argentina também. Olha, falar para mim sobre a integração sul-americana, acabo caindo sempre numa coisa um pouco autobiográfica, porque eu tive muito envolvido, não fui o único, obviamente, muitos outros contribuíram muito para isso, mas eu diria que nos últimos anos da minha carreira, com algumas exceções, porque eu também tive voltado para a área multilateral, eu tive muito voltado também para a integração da América Latina. Eu até hoje me lembro assim, de um momento, curiosamente, acho que foi em Washington, porque a gente estava negociando o acordo 4+1 com os Estados Unidos, em que nós afirmamos a personalidade do Mercosul, antes mesmo que ele tivesse sido totalmente já consagrado, do ponto de vista formal. Eu disse, olha, na época eu não era ministro, era diretor do Departamento Econômico, eu dizia, puxa vida, eu já posso me considerar satisfeito isso aqui para a minha carreira, e era sobretudo a integração Brasil-Argentina, que se estendeu ao Uruguai e Paraguai na época, e que foi um passo muito grande que se deu ao longo dos governos democráticos, Sarney e Alfonsín, e que, curiosamente, se concentraram num governo que também não deixava de ser democrático, mas um governo mais conturbado, que foram governos do Collor e do Menem, no caso do Brasil e da Argentina, e também os uruguaios e paraguaios participaram desse esforço. Mas, desde então, uma parte muito importante do meu tempo foi dedicado a isso, e eu tenho que tomar cuidado para não cair muito justamente nessa questão, digamos, de relatar apenas as minhas próprias memórias, porque, na realidade, isso é o que eu tenho feito até em grande medida nos meus livros. E eu devo publicar um, só para, já que estamos falando de livros, acho que isso pode interessar, porque o Marcelo lançou Construção da América do Sul. Vou fazer uma pequena observação sobre o título do livro, mas antes eu vou comentar o seguinte, em outros livros que eu escrevi, sobretudo no Breves Narrativas Diplomáticas, e mais ainda sobretudo no Breves Narrativas Diplomáticas, eu dediquei algum tempo a questões da integração da América do Sul, mas tratando sempre de uma questão mais multilateral, né, com a Comunidade Sul-Americana de Nações, a Unasul, enfim, obviamente com base no Mercosul, que é o antecessor, e agora eu escrevi um livro um pouco diferente, que vai ainda ser publicado, não sei se no final desse ano, no ano que vem, que é sobre as relações bilaterais com os países da América do Sul, nesse período, sobretudo, que você assinalou, do começo dos anos 2000, basicamente o governo Lula, com algumas coisinhas que têm a ver com o governo anterior, que eu servi diretamente, que foi o governo Itamar, como ministro, e alguma coisa também que eu falo da parte de defesa do governo Dilma. Mas, enfim,
Então, é um tema recorrente, não só nas minhas reflexões, mas na minha ação como diplomata e como ministro. E o comentário que eu queria fazer sobre o livro título do livro do Marcelo é que eu faço isso com toda abertura, né? Porque, na realidade, em política não há plágio. Aliás, quando alguém segue um título ou algum conceito que você emitiu, você fica feliz, porque as coisas estão colando, vamos dizer assim. Você fala e lê depois alguém dizendo a mesma coisa, ótimo, ótimo. Mas só isso, Marcelo, eu não sei se você disse que foi meu aluno na época na época que eu era ministro do Itamar. Nessa época eu escrevi eu não sei, eu confesso que não li, seu livro está ali na minha estante, muita coisa para ler, mas eu não tive ainda a ocasião de ler. Nessa época eu escrevi um artigo, já não me lembro nem para que jornal era, eu acho que ele foi reproduzido numa coletânea que se fez de textos, foi feita de textos meus, chamado A Construção da América do Sul, porque justamente a América do Sul tinha que ser construída. A América do Sul era um conceito que nem sequer era usado a não ser para concurso de Miss, ou para que, na época, desculpem aqui a observação meio machista, mas era assim, ou para os campeonatos de futebol. A América do Sul era para isso. No resto, você tinha um conceito meio vago de América Latina, que era cultural, político, não deixava de ser político, né, com a Revolução Cubana, enfim, com as tentativas que houve da ALAUC, da ALAD, mas que não tinham realmente, digamos, engrenado. E depois nós fizemos um esforço muito importante, que é o Mercosul, não vou discorrer, eu estive envolvido neles, como disse, como chefe do Departamento Econômico, depois como chanceler também, porque já o protocolo de Ouro Preto e a tarifa externa comum, que já era prevista no Tratado de Assunção, mas ela foi consolidada ao mesmo tempo que houve a institucionalização do protocolo de Ouro Preto, já no governo Itamar. Tive muito envolvido nesses aspectos. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção era que, mesmo nessa época, você falava Mercosul, e pelo menos no conceito que a mídia, nem era por nenhuma, nesse caso, por nenhuma, para diminuir nem nada, mas digamos, se a tendência natural era considerar o Mercosul como algo do Cone Sul. E era algo que eu dizia, olha, não dá, porque o Brasil não é só o Cone Sul. O Brasil tem o Nordeste, o Brasil tem o Norte, o Brasil tem fronteiras para quase todos os países da América do Sul, exceção do Chile e do Equador, e nós temos que ter uma política para esse conjunto todo também. E nessa época, falando assim muito rapidamente de algumas coisas que talvez até o Marcelo trate no livro dele, nessa época, outras pessoas também tinham essa sensibilidade. Eu não fui, obviamente, o único, mas eu tinha uma experiência também das negociações comerciais multilaterais, fui embaixador no GATT, estou falando já período do Itamar Franco, e isso me ajudava a encontrar soluções, porque eu me lembro logo que o Itamar me convidou para ser ministro, havia esse debate, porque o Itamar era muito interessado em haver uma política para a Amazônia, que chegou depois, já no tempo que não por minha causa, mas chegou a criar, nesse tempo eu já era ministro, a criar um Ministério da Amazônia, para o qual convidou o embaixador Recupero. Mas antes disso ele já tinha uma iniciativa amazônica e outros diplomatas, agentes políticos, vou mencionar aqui o Jerônimo Moscardo, que na época era embaixador na ALAD, e ele também sentia que ele, talvez por ser do norte do país, ele sentia que o Brasil não podia ficar só com o Mercosul, do ponto de vista de uma ação política maior. Então, ele chegou a propor algo que ele chamava o Merconorte, né? E eu, como ministro naquela época, tinha muita resistência interna às propostas, por outras razões, mas eu, como ministro, também tive que pensar um pouco nisso, porque também não podia ter duas. Nós já tínhamos, obviamente, o Tratado de Cooperação Amazônica, mas eu não podia fazer um mercado comum com o Sul e outro mercado comum com o Norte, ou algo parecido com o mercado comum com o Norte. Eu não podia dividir o Brasil em dois, e um ser parte do Mercosul e outro ser parte do Merconorte. Então, foi em função disso, da busca de uma solução para isso, que, com a colaboração de vários outros colegas e, obviamente, com o impulso político do próprio Itamar Franco,
que nós sugerimos a ideia de uma área de livre comércio sul-americana, que a gente chamava de ALCSA, e que ela foi proposta, na realidade, até antes da ALCA. Já havia outras iniciativas americanas, a Iniciativa para as Américas, do Bush, e já no governo Clinton, eles tinham já começado a discutir o NAFTA, mas e nós então lançamos essa ALCSA, a ideia da ALCSA, que seria uma área de livre comércio sul-americana. Era mais, digamos assim, a ambição em termos de grau de integração era mais modesta do que a do Mercosul, não era para chegar ao mercado comum, porque nós não tínhamos condições, porque havia vários países que ou já estavam negociando, ou já tinham negociado acordos de livre comércio com os Estados Unidos, e isso tornava impossível incluí-los num mercado comum ou numa união aduaneira, né, que é a essência principal de um mercado comum, o fato dos países terem a mesma tarifa, de poderem ter uma política comercial, pelo menos em teoria, uma política comercial externa comum. Então, não dava. Então, o que dava para fazer era uma área de livre comércio. Era, digamos assim, um plano B, mas era um plano B que puxava para a integração. E eu estou salientando isso porque como eu disse antes, a América do Sul, você encontraria referências nos livros de geografia, encontraria referências no esporte, talvez, mas não tinha referências políticas. As referências políticas eram América Latina, enfim, com o tempo, na ONU, América Latina e Caribe, que, aliás, é até um conceito mais apropriado, ao meu ver, do que a América Latina, porque nem todos são latinos, no conjunto geopolítico de que nós fazemos parte, mas não havia uma referência política à América do Sul. E, de certa forma, a proposta que foi feita pelo presidente Itamar Franco, numa reunião do Grupo do Rio, que era um outro grupo latino-americano, mas que não tinha nenhuma pretensão integradora, era apenas um grupo de concertação política, apenas não, porque não é pouco isso, mas, enfim, era um grupo de concertação política. Nessa reunião de Santiago, em 93, outubro de 93, o Itamar Franco lança a ideia de uma área de livre comércio sul-americana. Eu estou mencionando isso porque isso aí ficou lá, uma raiz. A gente ainda discutiu, se você for procurar os comunicados conjuntos do Brasil com países sul-americanos nessa época, do governo Itamar, né, sobretudo na parte mais final do governo Itamar, o governo Itamar foi curto, mas, digamos, a parte, pelo menos, em que eu já era o ministro, essa ideia da integração sul-americana está presente em quase todos os comunicados. E a ideia da ALCSA está presente. Depois ela foi um pouco abandonada, mas eu também não posso, de maneira nenhuma, retirar o mérito do Fernando Henrique Cardoso de ter convocado a primeira cúpula de países sul-americanos. Se eu não me engano, no ano 2000, né? Que foi em Brasília, depois houve uma segunda, que foi em Guayaquil. Então, esses são antecedentes. Mas no governo Lula, e aqui agradeço a referência política externa ativa e altiva, nós nos empenhamos muito, o presidente Lula se empenhou muito nessa integração do conjunto da América do Sul. Isso exigiu várias coisas, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque primeiro está nos meus livros, certamente está no livro do Marcelo, então é um convite a lê-los para ter conhecimento mais profundo, mas eu vou falar de algumas atitudes. Então, por exemplo, no Mercosul, onde havia muitas queixas, sobretudo dos dois países menores, Uruguai e Paraguai, de que eles não estavam se beneficiando, nós passamos a ter uma atitude mais aberta, digamos assim, compreender as necessidades deles, saber que eles não tinham condições de realizar certas obrigações, cumprir certas obrigações de tratado imediatamente, e que eles tinham alguma necessidade maior de acesso aos nossos mercados. O esforço foi muito grande, não posso garantir que deu certo em todos os aspectos, mas foi muito bom. Certamente não foi totalmente satisfatório, porque até hoje a gente vê o Uruguai, sobretudo o Uruguai, pedindo a flexibilização do Mercosul, que significaria o fim, na realidade, do Mercosul. Isso não é no que tange ao Mercosul. E no que tange à América do Sul, sem falar de vários outros aspectos políticos, nós conseguimos, em 2 anos, fazer um acordo entre a comunidade andina e o Mercosul. E, na prática, Guiana e Suriname são casos muito especiais por 2 motivos. Primeiro, são países muito pequenos, muito mais frágeis que os outros, então tem que ter um tratamento especial. Segundo, porque
eles também já faziam parte das comunidades do Caribe, CARICOM, então, com isso também, eles tinham um status um pouco diferente. Mas o fato é que, em 2 anos, nós conseguimos fazer, eu digo, foi um conjunto, não é só o Brasil, um conjunto de esforços, nós conseguimos fazer conseguimos fazer um acordo de livre comércio entre a comunidade andina e o Mercosul. E, com isso, na prática, como foi dito pela então chanceler colombiana, Carolina Barco, nós estávamos, no fundo, criando uma grande área de livre comércio sul-americana. É claro que não é exatamente a mesma coisa, porque os acordos não há uma homogeneidade no tratamento, nas regras, que seria necessário, que deveria acontecer, mas, de qualquer maneira, há uma abertura comercial muito grande entre os países da região. Isso não é uma coisa desimportante. Eu vou mencionar aqui, porque isso também é uma coisa que sempre voltava à baila. Eu me lembro nas minhas conversas, estou me referindo às minhas especificamente, porque essas coisas eram muito técnicas. Evidentemente, o impulso político vinha do presidente Lula, mas ele, digamos, me delegava a negociação, e muitas vezes a negociação era com os próprios presidentes dos outros países. Podia ser com os ministros, mas muitas vezes era até com os próprios presidentes. Então, eu tive diálogos importantes com Chaves, importantes com Toledo, com vários outros. Mas eu quero lembrar, assim, por exemplo, o presidente Chaves achava que vocês dão muita importância ao comércio, o comércio não é. E havia assim, um certo repúdio até a ideia do livre comércio, porque o livre comércio ficou muito associado a uma ideia do liberalismo. Mas isso não é verdade, ou não tem que ser verdade. E eu lembrava sempre, lembro até hoje, que a criação de um Estado Nacional na Alemanha, por exemplo, começa com um esforço de livre comércio, vai adiante, e chega a uma união aduaneira, que é o que nós temos no Mercosul, ainda que imperfeita. Gostaríamos que fosse estendida a toda a América do Sul. Então, nós conseguimos, aos poucos, chegar a essa... E esse livre comércio é fundamental, porque ele aproxima as pessoas, aproxima os empresários, aproxima a produção. Você cria interesses comuns que depois são difíceis de serem colocados de lado, descartados. Até hoje mesmo, apesar de toda a passividade e toda até subserviência, eu diria, da indústria brasileira ao que tem ocorrido na política, mas quando chega, por exemplo, na questão do Mercosul, quando chega na questão das negociações tarifárias, apesar dessa fragilidade que eu percebo na indústria brasileira, eles se manifestam, porque eles já criaram interesse. Não, tem que ver como é que tem que ver como é que vai ser o comércio com a Argentina, tem que ver. Isso foi um ganho, isso é uma coisa que não era uma consideração que não existia, não estava na cabeça das pessoas. E o comércio aumentou muito, e com isso aumentou muito a relação entre todos nós. E claro que aí, ao lado disso, várias outras coisas foram ocorrendo. Com a Bolívia teve a questão do gás, com o Paraguai nós procuramos melhorar muito as condições de pagamento, talvez não também totalmente satisfatória para eles, mas de qualquer maneira melhoramos muito as condições de pagamento pela energia cedida, a energia de Itaipu, a energia que eles não usam. Enfim, isso foi uma coisa que foi se expandindo, e eu devo dizer que, digamos assim, com um caráter não ideológico. Talvez, quer dizer, você possa dizer que haja uma ideia de América do Sul por trás disso tudo, né? Uma certa ideia de América do Sul, para plagiar o general de Gaulle, que falava uma certa ideia da França, há uma certa ideia de América do Sul que estava por trás disso, mas na realidade, inclusive isso estava até nos documentos constitutivos da Unasul, a ideia é o pluralismo, é respeitar as opções de cada país. Evidente que elas sendo progressistas, elas naturalmente são mais favoráveis à integração. Mas, para falar a verdade, eu tenho que dizer, não é que tenha nenhuma simpatia pessoal ou política, pelo contrário, sobretudo hoje em dia, pelo Uribe, pelo que representa o uribismo hoje na Colômbia, mas o próprio Uribe, eu mencionei aqui a Carolina Barco, era a ministra dele, e nós fizemos esse avanço com ele. No caso do Peru, também era um governo de centro-direita, né? O presidente Toledo, que estava lá. Claro que havia outros governos mais à esquerda também que participaram, talvez tenham dado até mais impulso. Mas eu queria registrar que o nosso processo de integração, que resultou, no final, na criação da Unasul, era um processo plural. Era um processo plural e tinha que ser um processo plural.
E para falar rapidamente, porque eu também não quero tomar o tempo aqui do Marcelo, que é quem fez o livro mais interessante que está sendo lançado hoje, mas se o comércio era uma coisa importante, não era a coisa única nem a principal. E eu sempre digo, é um desvio dos que pensam que o Mercosul, ou a Unasul, ou os acordos, são um fim em si mesmo. Não são. O comércio é um meio muito importante. E é um meio para quê? É um meio para assegurar a paz e a democracia na região. Sobretudo a paz. Mas, se possível, ajudar também na democracia. E aí, se eu quisesse remontar as origens dos acordos Sarney e Alfonsin, nós vamos ver como esse esforço de integração profunda entre Brasil e Argentina, que envolveu até a parte nuclear, ela tem como base, ou tem como meta principal, a paz e, naquela época, a consolidação da democracia depois dos governos militares. Então, é assim que cresceu. E a América, nós criamos, ao lado dessa área de livre comércio que eu mencionei, foi um trabalho muito intenso para criar uma comunidade sul-americana de nações, algo que, obviamente, foi importante, né? Era uma coisa um pouquinho mais, digamos assim, mais fluida, mas evoluiu para a Unasul, para ter uma secretaria própria, e dentro da Unasul, criação de coisas muito importantes. Algumas foram herdadas. Eu procuro sempre fazer justiça aos que os antecessores produziram, não só os meus antecessores, os antecessores do presidente Lula. E não só o Itamar, com quem eu trabalhei diretamente. Mas, por exemplo, a parte de infraestrutura teve impulso já no governo Fernando Henrique e outros governos com a criação da IRSA, né, que era uma coisa voltada para a infraestrutura da América, Instituto, acho que é Instituto o termo, né, de Integração da América do Sul. Mas depois manteve-se isso, foi aprofundado, mas foram criadas várias outras instituições, a parte social evoluiu muito. Eu me lembro de ter viajado, já quando não era ministro das Relações Exteriores, para a Colômbia, e junto comigo foi não junto, mas no mesmo evento participou um jornalista, e ele estava assim, olha, eu pude ver o que era integração, entrei na Colômbia com a minha carteira de identidade. Quer dizer, então tem um lado social, vários países passaram, sobretudo no Mercosul, acordos de previdência social, acordos para vistos de trabalho, longe de serem perfeitos, mas que são passos importantes no sentido da integração. Mas, além desses passos, eu queria mencionar dois que são muito importantes, aos quais, de alguma maneira, eu me sinto ligado. Um pelo que eu estava fazendo e fiz logo depois, e outro pelo que eu tratei mais tarde, que eram o Conselho Sul-Americano de Defesa, o Conselho de Defesa Sul-Americano, CDS, e o Instituto Sul-Americano de Governança em Defesa, em Saúde, perdão, ISAGS, Instituto Sul-Americano de Governança em Saúde. Então, todos esses dois esforços foram muito importantes. Você mencionou, acho que foi uma das expositoras, a Raquel, acho que mencionou como poderíamos ter enfrentado a pandemia. Teríamos enfrentado muito melhor se nós tivéssemos preservado a Unasul e o ISAGS, para a questão de compra de vacinas, para ter as informações corretas, o que evitaria, inclusive, coisas absurdas como as que ocorreram no Brasil, porque informações seriam públicas, para ter também até, que é uma coisa ainda necessária, eu sei que há um esforço entre México e Argentina, mas podíamos ter uma coisa mais ampla, e o Brasil certamente é um país muito capacitado para participar disso, para a produção de vacinas e facilitar o acesso para os países. E eu vi isso funcionar em relação a outros medicamentos, e estava ainda no início o próprio ISAGS, mas para tratamento em relação a patentes, para várias outras questões. Estudo mesmo, as patentes às vezes estão apresentadas de maneiras muito, muito crípticas, para que ninguém entenda e para que ninguém possa se valer de mecanismos que são permitidos, como a licença compulsória. Enfim, então o ISAGS tinha esse valor. E o Conselho de Defesa Sul-Americano foi absolutamente fundamental também, até em vários aspectos, mas até com as reuniões conjuntas entre ministro da Defesa e ministro das Relações Exteriores, isso já ainda na época do governo Lula, participei de várias reuniões com o ministro Jobim, por exemplo, por uma questão de criação de confiança e para ter, digamos, pelo menos circunscrever a presença militar norte-americana na Colômbia, ideia de bases, né, haver uma transparência, havia até garantias que constam em declarações que foram adotadas,
além, digamos de troca de informações e de possibilidade até de projetos conjuntos, estava mal começando, não evoluiu o suficiente, porque depois vieram os governos sem nenhum interesse. As coisas levam muitos anos para se consolidar. Elas levam 10, 15, 20 anos para se consolidar. Não é uma decisão que faz com que tudo aconteça. Eu acho que o Mercosul, apesar das atitudes negativas hoje do governo brasileiro, querendo reduzir unilateralmente tarifas, e, de certa maneira, também, creio eu, faço essa crítica com todo respeito à soberania de cada país, mas a atitude cética, digamos, do atual governo uruguaio em relação ao Mercosul, isso cria uma certa ameaça. E o que houve também com a Venezuela. Eu não vou dizer que a Venezuela não tenha lá sua parte de responsabilidade no que aconteceu, porque ela também teve dificuldades de implementar as regras do Mercosul, mas eu acho que a gente poderia ter lidado com isso de outra maneira. Mas então é isso, quer dizer, o Mercosul nasce, só para fazer um pequeno, eu tenho medo de me alongar demais, mas enfim, essas coisas nascem de uma coisa de impulsos internos e de provocações externas. No caso do Mercosul, eu já falei da questão do Sarney e Alfonsín, que depois se alargou para o Uruguai e Paraguai, tem a ver com a paz e a democracia na região, isso. Mas tem uma provocação externa, que é o lançamento da Iniciativa para as Américas do Bush, que, de uma certa maneira, colocou um desafio para os países aqui do sul do continente poderem negociar em conjunto, né? Depois, a própria Unasul, num contexto em que a comunidade sul-americana e a Unasul, num contexto que havia a ALCA, e a ALCA depois já meio moribunda, mas a necessidade de você ter uma personalidade externa para poder negociar, são fatos importantes. Eu poderia estender isso à integração na América Latina e Caribe como um todo, mas como mencionar aqui a CALC, né, que foi a primeira cúpula de países da América Latina e Caribe, primeira em 200 anos, né, de vida independente, depois se consolida na CELAC. A diferença entre a CELAC e a Unasul é que a Unasul é uma entidade, é uma instituição, né? E a CELAC é um fórum, né? Está fazendo até coisas boas, infelizmente sem a participação do Brasil, mas está fazendo coisas boas. Mas, obviamente, uma instituição criada por tratado, etc., tem muito mais peso e muito mais força, e a gente, só para responder uma pergunta que foi colocada, eu acho que sim, devemos trazer de volta ao Unasul, acho que as condições estão se colocando. Acho que nós perdemos o chanceler justamente na conclusão. Voltou, né? Bom, enfim, eu não sei onde perderam. Então, eu estava dizendo que nós temos que trabalhar realmente pela recriação da Unasul, acho que há condições para isso, com os governos progressistas, e sem prejuízo de um trabalho de cooperação mais amplo na América Latina e Caribe. E só para terminar, para eu não ocupar muito tempo, já ocupei muito, era duas coisas, dois comentários. Primeiro, elogiar a AJD e a BJD pelo trabalho pela democracia no Brasil, isso é absolutamente fundamental, e também por combinar esse trabalho pela democracia com a ideia da integração sul-americana, latino-americana e caribenha. Eu acho que nós precisamos dessa integração, eu acho que hoje cada vez mais um precisa do outro. Eu acho que é bem claro que o que aconteceu na Bolívia não está acontecendo hoje no Peru, aparentemente, pelo menos, o desenlace ainda não está completo, mas não está aparecendo, em parte porque a América do Sul já mudou. Então, uma coisa quando você tem um país só, ou na época, inclusive o golpe, a tentativa de golpe, foi um golpe, né, que depois foi desfeito na Bolívia, foi quando a Argentina ainda estava numa fase de transição, né, na eleição do Roberto Fernandes. E agora já a Argentina, tem Bolívia, tem Peru, então essas coisas vão mudando. Então, essa associação entre democracia e integração eu acho muito importante, acho que ela tem que ser explorada, inclusive, do ponto de vista conceitual, é uma coisa muito viva na União Europeia. Claro que nós temos outras condições, mas eu acho que nós devíamos examinar. E a outra observação que eu quero fazer, mais pertinente digamos, para o aspecto com o qual eu lidei e lido, é o papel da América do Sul no mundo. Nós hoje vivemos um mundo que é um mundo de grandes blocos, né? Um mundo de
é um mundo em que os Estados Unidos é um bloco em si mesmo, já era, continua a ser, a China, que vai passar a economia americana, já passou em termos de poder de compra e vai passar também em termos de preço de mercado. A China é um grande bloco, evidentemente, a União Europeia, por definição, é um bloco, e os países em desenvolvimento têm que estar unidos. Nós estamos vendo a África é um continente muito mais pobre que a América do Sul, progressivamente mais unida, trabalhando, por exemplo, as posições em relação à Organização Mundial de Saúde, em relação ao clima, eles se coordenam muito. Nós estamos totalmente esfacelados por causa desses governos de direita. Quando o governo de direita era um ou dois aqui, e mesmo os outros governos centristas, o impulso do Lula, dos Kirchner, enfim, do próprio Chaves, contaminava positivamente o conjunto da região. E nós aqui passamos um período em que, infelizmente, era o reverso disso. Eu acho que agora está mudando, mas é claro que o Brasil faz muita falta dentro desse processo. Eu até conversando assim, com outros estudiosos e acadêmicos e até ex-ministros aqui da América do Sul, eles se referiram ao eco-brasileiro, o vazio brasileiro. Quer dizer, é impossível você pensar numa integração da América do Sul sem o Brasil. Então, o Brasil terá que evoluir, e o Brasil também não poderá ter um papel no mundo importante sozinho. Quer dizer, o que as pessoas muitas vezes não percebem é que o Brasil era visto da maneira que era visto, inclusive porque ele estava integrado, e procurava valorizar essa integração ao máximo. Eu acho que eu realmente vou encerrar com esse comentário. Por exemplo, quando o Brasil quis se aproximar de países árabes e países africanos, ele não fez isso sozinho, ele procurou envolver a América do Sul. No caso da África, até eu vou dizer que a proposta de reuniões foi feita, reuniões, digamos assim, intercontinentais, transcontinentais, foi feita pelo presidente Obasanjo, da Nigéria, e ele tinha proposto África e Brasil. Nós é que dissemos, eu estava lá com o presidente Lula, não estou usando plural majestático, eu lá conversando com o presidente Lula, a ideia, o mérito político é dele, mas enfim, eu estava lá para tentar ajudar. Era ele que diz, não, então vamos fazer uma coisa, diz ele para o presidente Obasanjo, vamos fazer África, América do Sul. E a mesma coisa foi com países árabes. Aí, nesse caso, desde o início, a nossa proposta era assim. Por quê? Porque isso era uma maneira de dar uma personalidade externa também à América do Sul. Então, é assim que eu vejo. Eu acho que esse mundo que a gente vai viver, nós estamos vivendo um mundo que vai, eu não sei direito como será, ninguém sabe. Eu acho que é pretensioso quem vai dizer como é que vai ser o mundo pós-pandemia. Primeiro que a gente não sabe nem quando é que chegará o pós-pandemia, muito menos. Agora, uma coisa é certa, ele vai mudar. Vai ter que mudar e vai ter que mudar institucionalmente. E para essas mudanças institucionais ocorrerem, que levem em conta questões como a desigualdade, questões como clima, meio ambiente, clima, e questões fundamentais como a saúde global, sem falar em outras, uberização, digitalização do trabalho, têm sido mencionadas também. Enfim, para você mudar esse mundo e tornar organizações internacionais relevantes para a solução desses problemas, vai ter que haver mudanças. E para a gente poder influenciar essas mudanças de maneira positiva, nós temos que estar integrados. Não? A América do Sul, América Latina e Caribe, dependendo do tema, dependendo do que for possível. Em alguns casos, quando se trata mesmo de uma negociação, é mais ainda o Mercosul, mas pode ir passando um pouco mais para a América do Sul, se alargando. É muito importante que a volta da Venezuela, claro que tem que ser negociado, mas é importante também a incorporação da Bolívia, que já está aprovada, só falta o Congresso brasileiro aprovar. Então, e com isso nós teremos uma condição muito melhor de negociar, porque nós ganhamos uma respeitabilidade. As pessoas que pensam que o Brasil é grande, claro que o Brasil é grande, mas acontece que um país grande, tem que demonstrar também que ele é grande politicamente, que ele sabe, digamos, e eu não quero que as minhas palavras sejam mal interpretadas, porque isso pode parecer uma coisa paternalista, mas não é. Ele tem que ser generoso no sentido da palavra em francês aqui. A generosité não é bondade, a generosidade é a capacidade de ver o seu interesse no mais longo prazo, de maneira mais ampla, de maneira não pequena. Então, eu acho que é isso que nós precisamos e é disso que nós vamos ter que trabalhar, para isso que nós vamos ter que trabalhar. Esperemos que o cenário político brasileiro continue a evoluir de maneira positiva. Vamos esperar, tomara não, tenho certeza que teremos eleições
e, ao contrário do que alguns falam, não haverá fraude, nunca houve essa acusação, né, só recentemente, já num pré-golpe. Então, é assim que nós pretendemos avançar, com respeito de fora da região e com um sentido de profunda fraternidade e solidariedade dentro da nossa região, trabalhando com aquilo que é possível. A integração possível do Mercosul pode se estender à Bolívia, pode se estender à Venezuela, não sei qual será o caminho do Peru, mas pode se estender a países que tenham adotado políticas industriais mais ativas. Talvez para outros países seja mais difícil, não sei também. O Chile agora vai passar por grandes transformações com a Assembleia Constituinte, mas é difícil imaginar que ele vai voltar na liberalização que ele já realizou, liberalização comercial. Então, a gente faz a integração possível, a integração possível da Unasul, e num cenário mais amplo, um misto de integração com cooperação com o conjunto da América Latina e Caribe. Eu sempre faço questão de frisar o Caribe, porque eu acho que ele é parte da nossa realidade geopolítica, é parte da nossa realidade cultural. Para o Brasil, ele é muito importante, porque basta ver na música, né? Você tem reggae no Maranhão, etc., mas também pela proximidade, né? O Brasil é um país muito negro, né? Embora isso não se reflita na elite, mas é um país muito negro, como é muito negro também o Caribe. Então é isso que eu queria comentar, assim, meio não como uma apresentação acadêmica. Eu vou ficar um pouco mais, vou ter que pedir desculpas de sair em determinado momento, não sei exatamente quando, porque eu estou sendo um pouco também solicitado sobre essa questão do Haiti. Como sabem, o Brasil teve muitos anos presentes lá no Haiti, outra questão polêmica, na qual não quero entrar agora, mas, enfim, e de qualquer forma, isso gera perguntas e eu também tenho que atendê-las. Então, e acabei de chegar numa viagem, mas agradeço muito a oportunidade de ter participado dessa discussão e me prontifico se houver ainda tempo, de quiserem fazer perguntas, mas eu, infelizmente, talvez não possa esperar até o final do debate para as perguntas. Mas, enfim, obrigado. Obrigada. Nós é que agradecemos, chanceler, por ressaltar a importância do tema. Foi dito no chat, o melhor chanceler do mundo, elogio para o debate. Muito importante as suas palavras sobre a exteriorização da América para o mundo, o atuar em bloco, a integração para a influência positiva e agir com grandeza política. Então, muito obrigada. Se conseguir ficar, será uma honra, porque já temos até uma pergunta no chat, mas agora nós vamos passar, mas entendemos, né, a sua retirada, porque o fato é um fato realmente de suma importância, e entendemos a sua solicitação. Professor Ramiro, obrigada pela presença e agora vamos conversar também, e eu coloco uma provocação, mas da mesma forma, fique à vontade pelo seu conhecimento, pelo seu saber, de trazer as considerações que considerar relevantes. Então, nesse cenário exposto pelo chanceler Celso Amorim, no mundo, um mundo que atua em blocos, e ainda o que expõe o Marcelo no seu livro, a relação da política pública interna com a política externa, quais seriam as perspectivas da Argentina, a segunda maior economia da América do Sul e parceira antiga do Brasil na construção do processo de integração do Mercosul? Por favor, com a palavra. Ok, bueno, muchísimas gracias. A ver, yo voy a compartir, a ver si puedo compartir una pantalla. Estoy tratando de... Ahí están viendo. A ver, ventana. Ainda não estamos com a visualização. Ahí. Ahí sí se está viendo. Não. Agora sim. Agora. Perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, digamos, primero felicitar a Marcelo por el trabajo que hizo. Realmente
es una obra muy oportuna y necesaria en estos tiempos tan complicados, así que lo felicito y obviamente agradecerle a él su invitación a comentar el libro y a todos los organizadores del evento. Y también comentar que, digamos, estoy teniendo una situación que nunca pensé que iba a poder tener. Para mí es un honor poder compartir, digamos, una mesa con Celso Amorín, que es una referencia ineludible para todo lo que es el tema de integración regional y de inserción de América Latina en el mundo. Con lo cual, digamos, yo he sido un seguidor siempre un poco de sus obras. Me ha tocado verlo en negociaciones, pero digamos en estrados, digamos, más relevantes, donde yo no llevaba, pero siempre escucharlo tanto en la Organización Mundial del Comercio como en reuniones del Mercosur. Y bueno, así que la verdad que me alegro, agradezco y me alegro mucho poder compartir esta instancia. Un comentario de algo del libro es, en el libro, en la introducción, hay unas frases tanto de Cardoso como de Lula como de Dilma sobre la integración, ¿no? Y parecería como algo premonitorio de lo que hace poco se pudo lograr que sobre ciertos temas, ¿sí?, Lula y Cardoso puedan expresar opiniones, sobre todo en defensa del Mercosur, etcétera, etcétera. Entonces, como que el libro ya va rescatando la necesidad de que la unidad va a tener que ser en la diversidad, ¿sí? No, la unidad probablemente no será estrictamente el proyecto que tal vez a uno más le guste totalmente, sino que va a tener que ser en algún grado de diversidad, porque si no sabemos, digamos, tenemos la experiencia, sobre todo en Brasil, pero también en Argentina, de cuando retrocedemos, qué fácil es destruir todo lo que se ha construido en tanto tiempo. Por lo tanto, el aprendizaje de esta unidad con mayor diversidad creo que es importante, y en eso esas citas son premonitorias. Bueno, mi comentario va a hablar más sobre el tema de UNASUR y la parte comercial, ¿no? Porque obviamente no me animo a hablar de la política exterior de Brasil por desconocimiento, y menos después de que ha estado hablando Celso Amorín. Y aparte está todo esto muy documentado en el libro me pareció muy, aparte interesante, toda la periodización, ¿sí?, de las distintas etapas de la política exterior de Brasil, y tomando tanto a dos autores, básicamente a Servo y a Piñeiro, ¿sí? Y ahí va a marcar claramente cómo en cada momento histórico en Brasil ha tenido, digamos, cambios en sus políticas, y eso obviamente va a tener un correlato en cómo es su integración respecto al mundo. Algo que me parece muy interesante es pensar en el tema de UNASUR, cómo poder construir instituciones que puedan sobrevivir a los embates y a los cambios políticos, ¿sí? Nosotros tenemos que la UNASUR fue una construcción muy importante, y como bien decía Celso Amorín, no eran que todos los presidentes pensaban exactamente lo mismo, sino que había una gran diversidad, y se tenía incluso diálogos con Uribe para poder controlar el tema de las bases en Colombia y hacer compromisos, ¿sí? Había una gran unidad. Sin embargo, una gran diversidad para mantener esa unidad mínima. Sin embargo, tras el golpe blando en Brasil y tras el cambio, el giro hacia la derecha en Argentina, ¿sí?, y en Ecuador, ¿sí?, claramente la UNASUR es como que tenía pies de barro, o no tenía la solidez suficiente como para sostenerse, ¿sí? Entonces la UNASUR quedó, digamos, prácticamente desmantelada, ¿no? Sigue existiendo por algunos pocos países que la integran, pero ya no es un jugador importante en cuanto a la política regional. Entonces me parece que ahí es interesante pensar, bueno, cómo esto podría hacerse y cómo se necesitan tener actores más firmes como una base material que pueda, digamos, apoyar que estas instituciones se mantengan. Que me parece que en eso el libro aporta algunas cuestiones. Después, un tema también que me interesa plantear es, bueno, digamos, lo acertado del libro es decir, bueno,
esto es la construcción de América del Sur, ¿sí? Y esto también un poco lo señalaba Celso Amorín, que mucho de la izquierda de América Latina, sobre todo, bueno, al menos de Argentina, seguro, y los países andinos, siempre se habló mucho de la unidad latinoamericana, ¿sí? La idea del latinoamericano, porque tenemos un pasado común, sobre todo los países de hispánicos, ¿sí? O sea, de conquista hispánica y nuestros procesos de independencia, luego los golpes militares fogoneados por Estados Unidos, luego también tenemos la crisis de la deuda externa de toda América Latina, así como un imaginario que América Latina tiene un destino de unidad. Pero sin embargo, de alguna manera, sobre el final del siglo XX, bueno, queda claro, sobre todo con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, que América Latina está partida en dos y que hay distintas realidades. Y una cuestión es México y Centroamérica, más allá de geopolíticamente ser el patio trasero de Estados Unidos, pero también su inserción económica está apuntando al norte y bueno, entonces el recorte es lógico que sea América del Sur. Eso no implica, y también esto obvio, lo comentó Celso, bueno, que habló un poco de todo, con lo cual me cuesta esquivar cosas que él haya dicho, pero esto no implica que no haya ámbitos de coordinación. Y obviamente la CELAC es un ámbito valioso, ¿sí? Sobre todo para que, bueno, para disputar la hegemonía de la OEA en muchos temas que la región puede tener. La Latinoamérica sin tener una integración tan estrecha económica, pero sí puede tener instancias de coordinación política a través de la CELAC y bueno, y se da acá un poco la mala suerte que cuando había un gobierno progresista en México, justo tuvimos este traspié en lo que es América del Sur para no poder haberle dado fuerza paralelamente a la CELAC y a la UNASUR. Bueno, a ver, como también dijo Celso, un poco, si uno quiere buscar el antecedente más contemporáneo, es el ALCSA, ¿sí? Cuando Brasil hace este planteo contra el ALCA, es decir, no, bueno, antes del ALCA tenemos que primero integrarnos entre nosotros, ¿sí? Pero bueno, ese planteo era un planteo básicamente comercial, económico y de menor intensidad incluso que lo que fue el Mercosur. Y la UNASUR claramente desborda esto. Bueno, ¿por qué desborda esto? Porque, bueno, como bien él decía, tiene un montón de otros temas incluso de cooperación militar, todo el tema del Consejo de Defensa, que trataba de limitar el tema de las bases militares o intercambiando información. Bueno, no, fue una novedad que la quinta flota vuelve al Atlántico, eso no es menor para América del Sur, esos movimientos, más allá que sean con intenciones humanitarias, ¿sí? El tema, bueno, todo lo que fue el Plan Colombia y cómo la UNASUR buscaba contra esas cuestiones. Y la UNASUR jugó claramente un rol central en que tanto cuando fue el conflicto entre Colombia y Venezuela, como cuando fue también el intento de golpe en Bolivia, ¿sí? Con lo cual la UNASUR no es que simplemente era algo que tenía buenas intenciones, sino que logró actuaciones importantes. Y también, bueno, que lo dijo Celso, yo te he anotado, bueno, el tema de todo lo que era respecto a la salud, ¿sí? Obviamente podríamos haber tenido una política muy distinta frente a esta pandemia si la UNASUR no se hubiese desmantelado y con eso todo lo que era la coordinación de los temas de salud pública que se intentaban hacer. Ahora, hay algo que llama no que llama la atención, pero que le agrega complejidad a esta idea de poder generar un ámbito, digamos, de integración, es que una vez derrotado el proyecto del ALCA, ¿sí? Que se pudo hacer bueno, en la cumbre de Mar del Plata, protagonismo de Lula, de Chávez, de Kirchner, Evo Morales todavía no era presidente, pero estuvo en la contracumbre donde también iba y volvía, digamos, Chávez, etcétera. Bueno, pero se termina el ALCA, pero ¿qué pasa? Teníamos, uno dice, bueno, políticamente estaba la oportunidad para que eso que fue el ALCA, que tome fuerza, pero sin embargo, ¿qué pasa? Ya había procesos muy fuertes de fragmentación, ya teníamos estrategias diferentes de integración.
básicamente el campeón de América del Sur de la integración hacia afuera, de los tratados bilaterales de libre comercio, de los famosos TLC, Tratado de Libre Comercio, pero básicamente bilaterales, ¿quién era? Era Chile, ¿sí? Y luego, ¿quién fue? Fue Perú, fue Colombia. Entonces acá tenemos un mapa donde claramente acá tenemos los países que constituyen la UNASUR, pero claramente estábamos partidos en dos. Aquellos países que tenían acuerdos con Estados Unidos y luego iban a hacer también con la Unión Europea, etcétera, etcétera, que eran básicamente los del Pacífico. Ecuador quedaba con una excepción por el proceso de Correa, pero claramente estaba más aprisionado en esa lógica. Y después teníamos un Mercosur ampliado, que esa ampliación tenía que ver con cuestiones no solo económicas, sino también de alineamiento ideológico. Sí, tanto que Venezuela se fue de la Comunidad Andina y pasó al Mercosur, como Bolivia, aunque comentó que ahora tendría que terminar el proceso de ingreso de Bolivia. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos una América Latina claramente, una América del Sur claramente fragmentada en lo que sería el Pacífico y el Atlántico, ¿sí? Y encima los países del Pacífico han hecho, digamos, todos los que eran han hecho lo que se llama la Alianza del Pacífico, con lo cual, digamos, han consolidado su estructura de apertura hacia afuera de la región y también, digamos, una alianza con México, ¿sí? Con lo cual, ¿esto qué hace? Esto le quita, en cierta manera, posibilidad a esto de constituir un proceso de integración más profundo entre nuestros países. Ahora uno mira acá y dice, bueno, el polo de integración, el que buscaba hacer un espacio de acumulación distinto, era el Mercosur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no firmábamos TLC en general extrazona, más allá que ahora, acá este recorte es hasta 2015, lo quiero, remarcar, la miré un poco hasta 2015, no se estaban firmando TLC extrazona, más allá que estaba la negociación con la Unión Europea que venía de hace años, pero, digamos, había un proyecto de industrialización, al menos, que se pretendía mantener. Sin embargo, cuando uno entra a ver un poco el Mercosur, ¿sí? Cuando va a entrar a ver un poco el Mercosur, se va a dar cuenta que hay algunos problemas. Voy a pasar otra filmina acá, que tiene que ver con esto, con que la interdependencia del Mercosur, que en este gráfico se ve en estas líneas, ¿sí? En la línea punteada y en la línea continua, esta es de exportaciones y esta de importaciones, ¿cómo ha sido? Ha sido, digamos, decreciente en los últimos años. En general, todo un proyecto de integración, una de las cosas que genera, y lo comentaba Celso Amorín, incluso cuando decía las discusiones con Chávez, que le miraba el comercio como algo más neoliberal, no. Más allá de que hay actores privados y intereses privados que están por detrás de los flujos de comercio, la interdependencia comercial es lo que le permite, digamos, dar mayor fuerza, primero, a un proyecto de industrialización. Un proyecto de industrialización no lo podemos hacer a escala nacional. Pero esta interdependencia es la que nos va a dar un entramado productivo para no solo más allá de ser más competitivos afuera, sino también tener intereses más comunes adentro que no permitan disgregarnos. Sin embargo, acá lo que vemos es que el Mercosur a finales de los 90 llega a algún pico de integración en torno al 25%, que era lo que comerciábamos entre nosotros respecto al comercio contra todo el mundo del Mercosur. ¿Y eso qué ocurre? Y eso baja al 10-15% hacia el 2019. Con lo cual, siempre se esperaba que un proyecto de integración tienda a tener una interdependencia creciente. ¿Sí? La de la Unión Europea es alrededor del 66%, bueno, la del NAFTA alrededor del 50%, y la nuestra, que tal vez no podíamos pretender llegar a tanto, a lo mejor por nuestras mismas estructuras productivas y nuestra inserción, pero la verdad que su retracción a cerca del 10%, que son los niveles iniciales, habla de algún problema. ¿Y acá qué juega? Acá juega algo que esto se dio en un contexto muchas veces de comercio creciente e interdependencia creciente. ¿Por qué? Porque incluso los ciclos progresistas, al calor de una mejora de los términos de intercambio, lo que hicieron es que la región se vuelque más ¿a qué? Muchas veces más hacia afuera. ¿Sí? Entonces aumentaron más nuestras exportaciones
hacia China, sea de soja, sea mineral de hierro, de otros productos, que la interdependencia y el comercio industrial entre nosotros. Y eso tiene un doble problema, no solo el que decimos este gráfico, sino que le dio también más poder relativo a qué sector. Le dio más poder relativo a los sectores que menos le interesa la integración. ¿Por qué? Porque su negocio está en colocar productos primarios afuera de la región. Y esto realmente pone al Mercosur en una disyuntiva. Y esta disyuntiva de Mercosur, si el Mercosur, que es el que no había firmado TLC extrazona, no pudo aumentar su interdependencia, bueno, esto implica lo complejo y lo difícil que es hacerlo a nivel de toda la región, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, bueno, acá, ¿qué vemos? Acá simplemente vemos que hacia los años 2000 la mayoría de los acuerdos de la región eran intrarregionales, mientras que a partir del 2000 la mayoría de los acuerdos que tienen muchos componentes extrarregionales, ¿sí? Esto un poco para afianzar lo que decíamos de este mapa de la fragmentación. Pero ahora, en este contexto, ¿nosotros qué tenemos también? Nosotros tenemos que en este contexto, América del Sur, que está acá marcada con estos círculos azules, no sé si se llega a ver, esto es el grado de comercio de América del Sur con América del Sur, ¿sí? Entonces, nosotros vemos de quién a quién le estamos exportando. Esto es un cuadro con todas las exportaciones. Y entonces vemos que cada vez mandamos menos hacia nuestra región, de un 24 pasamos a un 18, y que aumentó la participación claramente de China y tendió a bajar la de Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, claramente, todo este ciclo del siglo XXI y la emergencia de China, bueno, nos ha reconectado más hacia esa región, pero de una forma primarizada. Y ahí es donde uno dice, bueno, es donde más se necesita justamente que tener algún proceso de asociación como era, o de coordinación como era la UNASUR, pero más potente. ¿Por qué? Porque acá voy a recordar ahí una propuesta que tenía Guimarães de Brasil, que si bien era para el Mercosur, la podemos extender para toda América Latina, y decir, bueno, si nos vamos a vincular con Asia y con China, lo que le tenemos que intercambiar es decir, o sea, lo que tenemos que negociar es pedirle cuotas de mercado en el mercado chino para mandar productos industriales, y a cambio de eso le mandamos materias primas, sea mineral de hierro, sea soja, sea cobre, etcétera, etcétera. Pero no tener una inserción simplemente primario exportadora. Entonces, bueno, esto la verdad que es muy interesante, porque tener cuotas de mercado industriales en un mercado como China, la verdad sería muy interesante, más allá de toda la complejidad que esto dentro de las normas del OMC, de lo multilateral, etcétera, podría dificultar, pero bueno, siempre se puede encontrar algún resquicio para este tipo de negociaciones. Sin embargo, cuando uno se pone a ver la historia del Mercosur en cuanto a negociaciones estratégicas, la verdad que el Mercosur pudo negociar estratégicamente en forma conjunta y como una única cabeza o como una única entidad, el ALCA. La negociación Mercosur-Unión Europea ya, si bien formalmente el Mercosur negoció en conjunto, ya tuvo varios aspectos de bilateralidad, tanto formales como informales, con lo cual ya está más fragmentado y queda claro incluso toda la última cláusula que se hace, que la implementación va a ser bilateral. Y la relación con China, ¿cómo fue? Fue simplemente bilateral. Alguien me puede decir, bueno, es bilateral con China porque Paraguay, al reconocer a Taiwán, no puede negociar con China, pero bueno, pero podrían haber hecho una negociación conjunta Brasil, Argentina, Uruguay con China. Y no fue así. Cada país como que los incentivos a cortarse solo, a negociar solo con China, han sido muy altos. Entonces esto es simplemente mostrar lo complejo que va a ser una integración, pero que es totalmente necesaria. ¿Por qué? Porque si bien uno dice el único proyecto viable de América Latina, y algo que también remarca mucho el libro es el potencial en los recursos naturales, que los nombra, primero habla de Brasil y lo extiende a América Latina, en cuanto a la reserva de alimentos, de agua dulce, de energía, de biodiversidad,
¿sí? Bueno, eso en algún momento va a haber que protegerlo porque esto va a tener probablemente fuertes rivalidades. Entonces, eso sí por sí solo debería ser un incentivo para que América Latina tenga algún proyecto de unidad. Pero hoy tenemos como una especie de maldición de los recursos naturales, ¿sí? Que hace que quienes son los propietarios de estos recursos, en cierta manera, les convenga esta inserción primaria exportadora. Con lo cual ahí tenemos un gran dilema de cómo América Latina o la UNASUR va a poder ser fuerte cuando podamos salir de este extractivismo. Bueno, tengo algunos otros puntos, pero los dejamos para cuando haya preguntas para tratar de respetar que me están pidiendo que finalice. Bueno, muchísimas gracias. Infelizmente, né, a gente tem que tirar a palavra de considerações tão importantes e fundamentais. Mas, obrigada, professor Ramiro. O professor ressaltou a coordenação em âmbito continental, uma integração entre nós como fundamental não só estratégica, como também tem importância militar e a importância econômica, além de ajuda humanitária, enfim, depende o desenvolvimento, né? E agora, com enorme satisfação também, rever Marcelo Viana, ter lido o seu livro, A Construção da América do Sul, que já foi para a tela, mas pode ir de novo, se nós conseguirmos. Me dá licença, Raquel, só um instantinho, só para dizer Sim. que eu não tenho muito tempo, eu vou ver o começo da exposição do Marcelo, porque, obviamente, é a razão de ser da nossa conversa, mas eu não vou poder ficar até o fim, então eu queria só não fazer a má educação de sair assim, ser mais... Vou ouvir uma parte, pelo menos. Obrigado, não, só isso. Obrigada, chanceler. Nós aqui agradecemos e entendemos. Então, o livro do Marcelo, ele, didática e historicamente, tece um panorama do processo de construção da UNASUL no marco do aprofundamento da integração regional. Então, Marcelo, conta para os ouvintes, por favor, quais os principais tópicos da obra e um desenho, em linhas gerais, como a síntese do seu trabalho, por favor. Liga o microfone, por favor. Engraçado. Eu tinha deixado o microfone ligado, viu? Não há problema aí, não? Estamos ouvindo você já. Ah, sim. Eu já tinha deixado o microfone ligado. Bem, querida, eu quero agradecer a você pela moderação desse evento e agradecer a todos os organizadores, fundamentalmente agradecer a presença do chanceler Celso Amorim, que foi meu professor lá há muitos anos atrás, e ao professor Ramiro Bertoni, pela presença neste lançamento. O chanceler me provocou, me perguntando de onde veio a ideia do nome Construção da América do Sul. E, de certa maneira, veio, sim, das aulas que nós tínhamos lá na pós-graduação em Relações Internacionais com ele. Eu me lembro que, chegando um dia na aula, eu estava muito entusiasmado, tinha lido uns textos sobre um tal de Merconorte. É uma matéria que tinha sido publicada na Gazeta Mercantil, que falava da conveniência de replicar para o norte do Brasil aquele esquema de integração regional que já estava em implantação no sul. E a grande lição que eu recebi naquele dia do então professor Celso Amorim, que era também chanceler do presidente Itamar, era, olha, temos que pensar uma estratégia para a América do Sul que seja uma estratégia integrada, né? E o Brasil tem condições, por suas dimensões e por funcionar como uma grande, vamos dizer assim, uma estrutura vertebral da América do Sul, por suas dimensões territoriais e também por suas dimensões populacionais, por sua economia, funcionar como um vetor de integração dentro de um projeto conjunto, né? Em nenhum momento está dito que Mercosul, o Sul se refere a Cone Sul.
pode ser perfeitamente referir-se à América do Sul. E ali foi a primeira semente de sensibilidade, né, que foi plantada no sentido de chamar minha atenção para pensar a América do Sul e superar aquela dicotomia que estava sendo posta pela mídia à época. Veja, o professor Celso Amorim tinha uma paciência enorme, né? Tem que falar. Nós chegávamos lá, todos jovens, cheios de ideias e, claro, todos convencidos de que já sabíamos tudo e já sabíamos todos os melhores rumos para o país. E ele lá, com sua paciência, nos explicava pouco a pouco, ponderava os nossos argumentos e ali ia fazendo a pedagogia que se espera de um professor como ele, né? Pouco a pouco nos provocando ao questionamento, à reflexão. E eu tive também a oportunidade de entrar no assunto da integração da América do Sul, não só por razões acadêmicas, quando fiz essa pós na UNB, mas também por razões profissionais. Eu estive na Previdência Social e comandei lá na Previdência Social todas as negociações referentes ao que depois veio a ser o Acordo Multilateral de Seguridade Social, ou Previdência Social, se preferirem, do Mercosul. Esses dois pontos, essa sensibilidade para o tema sul-americano e a questão de perceber que há, para além da dimensão da integração econômica, dos assuntos, vamos dizer assim, mais hard, né, da economia, também uma dimensão social, uma dimensão cultural, esteve um pouco na raiz da minha motivação para fazer essa pesquisa e para produzir esse livro, né? Eu vou tentar, objetivamente, tratar do assunto em três grandes dimensões. Uma dimensão da Unasul é uma dimensão do escopo da integração. E a Unasul, nesse sentido, ela é bidimensional. Ela claramente responde à necessidade de construir um ator geopolítico que fale pela América do Sul nos grandes foros internacionais, que possa negociar em nome dessa coletividade, mas também ela respondia à necessidade de se buscar a integração de políticas públicas no espaço regional. Ou seja, nossos países têm um conjunto de problemas comuns e é razoável esperar que nós busquemos uma articulação nas iniciativas de cada país em relação a cada tema no espaço regional, maximizando a nossa capacidade de enfrentar esses problemas comuns. Então, a Unasul, ela veio como uma resposta, tanto a uma demanda, vamos dizer assim, do cenário internacional, no sentido de constituição de um ator geopolítico que pudesse dar mais densidade à sua voz, à sua posição no mundo, como também veio responder a essas demandas no sentido de fazer com que os governos trabalhassem em conjunto, cooperativamente, no enfrentamento de problemas comuns. E daí a estruturação da Unasul, com base em diversos conselhos setoriais que, de certo modo, replicavam na esfera regional essa organização funcional que nós temos nos governos nacionais de estruturação por ministério. Um tema, claro, que é central em tudo isso é a discussão das coordenações. Coordenação no nível político, de estratégia, e coordenação no nível de políticas públicas. E foi pelo tema da coordenação, que é um tema caro, é um tema clássico em termos de discussão de agenda de governo e de políticas públicas, que eu, de certa maneira, estruturei essa abordagem do tema, pensando que nós tínhamos uma boa coordenação em termos de estratégia internacional, de articulação com os vizinhos em termos de negociar o Unasul, mas que, eventualmente, estaria faltando uma maior densidade, uma maior articulação interna em termos de estruturar as políticas domésticas para esse diálogo com as políticas correspondentes com suas homólogas dos outros países. E realmente percebi que havia um déficit realmente de coordenação, mas que foi em grande parte superado pela atuação proativa do próprio Ministério das Relações Exteriores, né, que sempre teve uma ascendência sobre uma respeitabilidade, uma reputação que lhe permitia fazer, de certo modo, mesmo sem a existência de uma subordinação hierárquica, esse esforço de articulação interna,
como também pelo envolvimento de órgãos caracterizados por aquilo que nós poderíamos chamar de institucionalidades do isolamento burocrático, instituições modernizadoras, estruturadas com base em carreiras bem densas, que puderam fazer esse papel de vetores dessa ação brasileira na região. Cito o Ministério das Relações Exteriores, por óbvio, mas também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essas duas instituições foram instituições que tiveram um papel importante no processo. O embaixador Celso Amorim chamou atenção aí para a origem do processo, o esforço negocial em nível comercial, de aproximação da comunidade andina do Mercosul. Todos os países da comunidade andina depois se associaram ao Mercosul, e mesmo a Guiana e o Suriname também, dentro de uma lógica de pouco a pouco, ainda que não num esquema perfeitamente definido previamente, se fosse criando e se materializando aquele projeto que havia sido posto lá atrás, ainda no governo Itamar, da criação de uma área de livre comércio sul-americana. Então, esse é um aspecto importante, assim como um outro passo que foi fundamental e que antecedeu a própria criação da Unasul, diz respeito ao esforço de integração das infraestruturas. Ora, sem transporte integrado, sem comunicação integrada, sem energia integrada, nós não teremos como avançar no sentido de integração de estruturas produtivas e de permitir a maior interação dos povos, das sociedades e das empresas. Dito isso, tratar dessa questão, dessa dupla dimensão da integração, uma integração voltada para dentro, integração de políticas públicas setoriais para resolver os problemas comuns, e uma integração voltada para fora para se constituir num ator geopolítico relevante, com mais força no cenário internacional, cumpre chamar a atenção para outra dimensão, que nós estamos pensando em dupla dimensão de desenvolvimento. A Unasul dava continuidade a todo esse esforço de integração em relação a essas matérias, vamos dizer assim, mais complexas, essa matéria dura da integração, envolvendo aspectos econômicos, de infraestrutura, mas também a Unasul lançava as bases de um desenvolvimento territorial mais integrado, mais articulado, abrangendo as dimensões ambiental, as dimensões, aqui já mencionadas, de saúde pública, mas sociais de uma maneira geral, e as dimensões culturais. Todas essas dimensões são fundamentais para o processo de constituição de uma identidade comum. Então, a Unasul permitia dar esse salto, para além da preocupação com essa integração política, com essa integração econômica, também colocar essa agenda social num patamar de destaque em que ela se encontra na Carta Constitutiva, no Tratado Constitutivo da Unasul. E já caminhando para encerrar essa breve abordagem, porque eu sei das nossas dificuldades de tempo e que é conveniente que a gente possa ter aqui um debate, ainda que limitado, o outro aspecto fundamental foi esse trazido pelo professor Ramiro, ao nos chamar a atenção para a necessidade de evitar a armadilha da especialização regressiva. Nós temos que pensar um projeto de desenvolvimento comum para a América do Sul que seja um desenvolvimento complexo, baseado na incorporação de ciência, tecnologia e inovações no processo produtivo, no reforço das nossas capacidades em termos industriais, em sentido oposto ao que tem sido observado recentemente enquanto tendência. Daí que o próprio processo de integração ele vai nos colocar esse desafio de pensar um novo desenvolvimentismo, que evite as armadilhas da regressão a um modelo primário exportador que seria pobre e seria adverso para o próprio esforço de integração, já que aí a tendência seria menos de termos complementaridade e mais de termos competição. A lamentar, neste momento, é que o processo da integração por meio da Unasul esteja, vamos dizer assim, suspenso, vamos considerar desse modo, porque eu creio que ainda é possível que esse projeto seja retomado mais para frente,
né? Afinal, o Tratado Constitutivo foi aprovado pelos parlamentos de todos os países envolvidos e esse tratado está aí podendo ser novamente colocado em vigor se houver uma articulação política nesse sentido. E lamentar a falta que nos faz a Unasul hoje, como já mencionado, quando temos toda a gama de problemas econômicos para enfrentar, e aí agravados por conta da pandemia. Problemas sanitários, onde a cooperação seria fundamental para melhorar nosso desempenho no combate ao coronavírus. E também as questões ambientais. A nossa riqueza de recursos naturais nos transforma em um objeto de cobiça. E isso exige uma articulação, tanto em termos de desenvolvimento sustentável, para nos legitimarmos na gestão desse patrimônio ambiental, como também uma articulação em termos de defesa, como já vinha sendo desenvolvido por meio do Conselho de Defesa Sul-Americano. Então, eu queria frisar nessas minhas breves palavras, mais uma vez agradecendo essa exposição maravilhosa e ampla feita pelo chanceler Celso Amorim e pelo meu colega Ramiro Bertoni, frisar esses 3 aspectos, né? A integração com uma dimensão interna regional, integração de políticas públicas e integração como ator externo perante o mundo, né? A dupla dimensão do processo de integração, uma dimensão mais tradicional de comércio, de desenvolvimento econômico, de infraestrutura, mas também uma dimensão cultural, ambiental e de desenvolvimento social. E, por fim, esse dilema entre lançarmos as bases de um desenvolvimentismo complexo, pelo qual o Brasil e a região possam se afirmar no mundo, ou nós nos transformarmos, infelizmente, por meio de uma regressão, de uma especialização regressiva, voltarmos a um padrão primário exportador que vai tirar o nosso relevo no mundo como um ator potente. Eu diria que são esses, pontuando muito, né, esses os grandes tópicos de que eu trato no livro, entre outros, evidentemente. Fica aqui o convite para que aqueles que nos assistem se interessem em ler o livro. Muito obrigado. Professora Raquel, me permite só uma observação, porque agora realmente eu vou sair, fiquei muito satisfeito de ter ouvido, mas eu acho que é uma coisa que talvez, por serem juristas, talvez possam ajudar num aspecto importante, porque eu acho que é um aspecto que foi meio descuidado. Eu já mencionei isso várias vezes, até para políticos, mas até agora não consegui que isso vigorasse, que é essa questão da validade da saída da Unasul, que é um tratado internacional aprovado pelo Congresso Nacional e, portanto, na minha opinião, não deveria ser possível sair apenas por um ato do Executivo. Eu sei que existe uma interpretação antiga, porque eu andei olhando isso, que eu acho que vem da época do Clóvis Bevilacqua, sei lá, uma coisa bem antiga, em que se dizia que os tratados exigem aprovação do Congresso, no Brasil, né? Que o tratado exigiria aprovação do Congresso para entrar em vigor, para aprovar, mas que poderiam ser denunciados por ato do Executivo. Eu acho isso um absurdo. Isso teria até que nos anos 20 ou 30 poderia ser a interpretação aceitável. Hoje em dia é absolutamente inaceitável. Você pode imaginar, por exemplo, o Executivo saindo da ONU sem aprovação do Congresso Nacional, ou sair de um tratado de direitos humanos sem aprovação do Congresso Nacional. Então, eu estou dando 2 exemplos assim, ou do Mercosul, por exemplo, né? Também é um tratado, no fundo. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que um caminho que talvez facilitar, quer dizer, eu sei que tudo é difícil, mas um caminho que talvez, pelo menos, ajudasse a uma decisão que terá que ser tomada, obviamente, no plano político, seria, digamos, julgar a constitucionalidade da denúncia da Unasul, porque eu acho que, digamos, pelos princípios gerais do direito, pela maneira como evoluiu o direito internacional, o impacto do direito internacional no direito interno, isso não pode ser, isso não poderia ser assim. Eu acho que me parece que é um absurdo aceitar que os tratados internacionais possam ser denunciados por ato executivo. Eu acho que isso não é possível. Então, isso não foi sequer levado a uma apreciação, nem sequer uma discussão. Só para dar uma impressão a vocês, uma coisa muito menos normativa, porque eram apenas, digamos assim, documentos internos, como, por exemplo,
o livro branco da Defesa Nacional, foi levado ao Congresso. Né? Então, então, como é que você vai sair de um tratado como a Unasul, ou você vai sair de um tratado como o Mercosul, ou pode sair de um outro tratado internacional por uma decisão de executivo? Não é cabível. A meu ver, isso deveria ser examinado juridicamente, encaminhado juridicamente. Claro que a decisão, tudo isso não pode ignorar o panorama político, mas eu acho que é uma maneira interessante de começar a discussão política. Só isso eu vou pedir desculpas, vou ter que realmente me retirar. Fiquei muito feliz de poder ter ouvido as apresentações e agradeço mais uma vez o convite. Um abraço grande. Uma reivindicação anotada para a discussão. Esse é o nosso primeiro passo, né? Tá bom, obrigado. Eu não poderia deixar de fazer uma observação de natureza jurídica. Não, excelente. Tá bom, obrigado, Raquel. Obrigada. Cristiana, Marcelo, Ramiro. Saúde, tudo de bom. Tudo de bom. Antes de passar aqui para Marcelo, obrigada. Seu livro é importantíssimo. Eu fiquei muito bem impressionada aqui nos 10 eixos de integração e desenvolvimento. Né? Quando a gente lê o seu livro, a gente observa, são 2 oceanos, recursos naturais, e esse bloco não age coordenadamente, como todos aqui já bem expuseram. Então, esse aspecto, né, integração bioceânica que você diz no livro, com triplo papel, integração nacional de cada país, objetivando a redução da desigualdade interna, criar sinergias em diversas economias nacionais que estimulem o surgimento de cadeias produtivas e de geração de valor integrada para elas mesmas. Quer dizer, a gente ainda não ter feito isso, né? E agora com essa lembrança do professor Celso, esse é um primeiro passo para a nossa discussão. E eu já encaminho, né, porque nosso tempo é curto, a pergunta da professora Isis Chaves, que está no chat, que ela diz o seguinte: que responsabilidade essa ideia de integração tem em relação aos povos originários? Bioculturalidade, diversa, vida, segurança alimentar, saúde, meio ambiente. Então, eu passo para os dois, não sei quem quer começar a responder, e, infelizmente, já é o nosso encerramento, porque o nosso tempo se esgotou. Quem responde? Olha, Raquel, eu posso falar, porque, de certa maneira, eu tratei não especificamente do assunto, mas tratei no sentido amplo desse processo de integração de políticas. E um elemento central na abordagem das questões cultural e ambiental é exatamente a ideia da diversidade. E aí a questão dos povos originários, de seus valores, princípios, entram aí com toda a legitimidade que eles têm que ter nesse debate. Nós, infelizmente, não tivemos tempo, como chamou a atenção o ministro Celso Amorim, para avançarmos na implementação de várias dessas políticas. Tudo isso demanda tempo. Naquilo em que nós já tínhamos alguma trajetória prévia, área comercial, área financeira, a área de integração de infraestrutura, os avanços foram mais sólidos. Nessas áreas, nós estamos começando a avançar, a criar bases, a criar rituais, a criar foros de articulação. Veja, em alguns casos, já até com algum avanço, como foi aqui citado, o Instituto Sul-Americano de Gestão em Saúde, e que teria na nossa Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, um ator de destaque nesse processo, junto com institutos similares nos outros países. Imagina se esse instituto estivesse hoje funcionando, permitindo uma ação articulada dos nossos países para enfrentar a pandemia, na investigação científica, na produção de insumos para a fabricação de vacinas, enfim, num conjunto de iniciativas. A mesma coisa vale para a área cultural. Chegaram a haver alguns encontros no sentido de montar uma agenda cultural comum, né? E na parte de desenvolvimento, a grande preocupação com o estímulo ao desenvolvimento local sustentável. Aqui o desenvolvimento não se expresse dentro de um modelo tradicional em que é basicamente a relação dos núcleos dinâmicos de cada país entre si e com o resto do mundo, mas envolvendo uma melhoria do conjunto do tecido econômico e do tecido social.
E é claro que em todas essas agendas, embora muitas delas não tivessem muito claro, mas eu percebi que essa preocupação com a diversidade étnica envolvendo as demandas de povos originários estavam presentes, porque muitos dos países hoje têm uma presença ativa dos segmentos originários, né, dos partidos, inclusive, de matrizes indígenas. Cito o caso da Bolívia, que é o Evo Morales é emblemático do processo de afirmação do segmento indígena da população, mas também do Equador, do Peru e de outros países onde há, inclusive, uma ação política partidária, vamos dizer assim, muito articulada e muito densa. E agora nós estamos vendo aí, na Constituinte chilena, que a presidente da Constituinte, né, é uma deputada indígena, né, eleita, né, nesse recente processo. Então, esse envolvimento crescente das populações originárias na política, ele é bem-vindo. E, de certa maneira, a perspectiva, esse quadro amplo, democrático, inclusivo, que está lá contido no Tratado Constitutivo da Unasul, ele, de certa maneira, sinalizava nesse sentido de modo muito positivo. Professor Ramiro. Sí, a ver, primero coincido totalmente con lo que expresó Marcelo, me parece que esa es la línea, y va a haber que trabajar mucho dos temas que están en tensión, que es el desarrollo económico entendido a la vieja usanza y las tensiones medioambientales y de los pueblos originarios. Porque incluso Evo Morales, teniendo un Estado plurinacional y como tú has dicho, así siendo una referencia en este tema, ha tenido muchos problemas cuando quiso hacer unas rutas y unir distintos lados de Bolivia. Bueno, la idea de que creo que hay que repensar y uno debería, cuando piensa la UNASUR y el desarrollo, un desarrollo inclusivo y sustentable, implica volver a pensar nuestras matrices de ¿qué? De producción, de consumo, ¿sí? Y es solamente así nos vamos a poder integrar valorando tanto todos los pueblos originarios y sus costumbres, como tratando de, digamos, combatir la pobreza, ¿sí? Ahí hay muchos puntos que no van a ser de fácil de resolución, pero van a requerir justamente una alta dosis de creatividad y de democracia para poder lograr esas cuestiones. Obrigada aos dois debatedores, Marcelo, Viana, parabéns pela obra. Professor Ramiro, um grande prazer contar com a sua presença e passa a palavra para a nossa presidenta, que se chama despresidenta, Cris, para encerrar. Um beijo para todos. Essa tarde foi maravilhosa, o vídeo vai ficar disponível, eu tenho certeza que vai ser visto e absorvido por muitas pessoas. Eu repito aqui o convite feito pela Raquel Braga para que as pessoas acessem as redes do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, acompanhem o trabalho da AJD, da ABJD. Felicito o Marcelo pela obra, ainda não li também, mas fiquei muito ansiosa para ler. Professor Ramiro, muito obrigada pela sua presença, e tivemos aqui, já não está mais conosco nesse quadro, mas o chanceler Celso Amorim, que é sempre um presente para todos nós. Foi uma tarde muito agradável, e eu agradeço em nome da Associação Juízes para a Democracia. Muito obrigada. Raquel, você quer falar mais alguma coisa? Uma boa tarde, muito obrigada. Obrigado, boa tarde, gente. Muito obrigado. Boa tarde.